Tu não és obrigado a casar. Casamento é uma ordem divina, mas você não é obrigado a casar. Agora, se casou, deixa de besteira, rapaz. Meus queridos irmãos, graça e a paz. Vamos para mais um vídeo aqui no canal Cristão da Sintonia. Que a paz do Senhor esteja convosco. Assim como o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus Campo Chirirical, de São Luís do Maranhão, acabou de falar. Você não é obrigado a casar, mas se você casar, honra o seu papel marital. Cumpre o teu papel, o teu dever. Honra a tua casa, a tua família. E nesse vídeo que vamos assistir agora, esta pregação maravilhosa, estes ensinamentos da palavra de Deus, que o pastor Osiel Gomes está ministrando para você, casal. Roda a vinheta e vamos para mais um vídeo. Tu não és obrigado a casar. Casamento é uma ordem divina, mas você não é obrigado a casar. Agora, se casou, deixa de besteira, rapaz. Ande grudadinho com ela, ande grudadinho nele. São duas peças que se tornaram uma só. Casalzinho casa, esse aqui, filma aqui a cara dele. Casou agora, um dia desse. É casadinho, novo, né? Assim. Casadinho, tá lá na fontezinha. Aí de repente quer namorar. Tá certo? De repente quer dar em cima de irmã, tá certo? Não tá. Quando o pecado entra, olha para cá, Caio, bota bem aqui. Quando o pecado entra, tu é feia, tu estás horrível. Se tu não melhorar, eu já vi homem casado dizer assim para a mulher: se tu não perder uns quilos, irmão, o coração dele já está contaminado. Por exemplo, eu quando dou estudo para casar, eu falo para as mulheres: olha, mulheres, você se tornar bela, bonita, atraente, como Esté, se organizar, isso é natural, é bom. Agora, quando o homem começa a jogar indireta, se tu não fizer isso, eu te largo. Ou eu me casei contigo, mas eu não sei por quê, porque todas as meninas me queriam. E por que tu não casou com elas? Começou lá na pureza. Olha, irmão, olha para cá, bota para aqui. Tinha irmão, até tu que está me ouvindo aí. Às vezes na igreja ninguém te queria. Ninguém te queria, tu feio, pobre, não tinha nem onde cair morto. Aí uma irmãzinha resolveu casar contigo. É assim ou não é? Eu vou falar aqui de mim mesmo. Tem hora que eu olho assim para mim mesmo, eu digo: meu Jesus, a Derian me quis. Glória a Deus. É ou não é? Olha, ele está sorrindo porque ele também era assim. Olha, tem a foto ali. Aí eu digo assim: meu Deus, ela me quis. Eu, pobre de Mavé. É ou não é, Caio? Eu não tinha. Aí pronto. Aí de repente, irmã, ela casa comigo. E aí eu começo a crescer mais ela na vida, trabalhando. A gente unidozinho, tudo a gente trata junto. Aí quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a ter alguma coisinha, ou quando alguém começa a elogiar, o cara já começa a crescer. E eu vou mostrar por que o divórcio entra. Começar lá do zero, né? Assim, começar do zero, vidinha justa, sincero. Aí pronto, quando dá fé, aí pronto. Eita Deus. Carta de divórcio que não presta. Moisés deu carta de divórcio. Olha para cá agora. Olhe para cá para você entender o que era a carta de divórcio. Quando ele disse assim, ele deu carta de divórcio para uma questão pontual, naquela circunstância. Isso aqui não era para chegar até nós hoje. Não era. Isso aqui foi para legalizar uma situação, não era o ato. Era para proteger quem? Só para proteger as mulheres. Nunca a Bíblia legalizou divórcio. Vocês entenderam agora? Ela não legalizou divórcio, ela legalizou uma situação, circunstância. Pronto. Aqui não está mexendo negócio de grego e de hebraico, nem de questão de cultura. Cultura não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Se a gente for levar para a cultura, Abraão adotou a cultura maléfica de adotar escrava para fazer sexo com ele. Sim ou não? Jacó também tinha quantas mulheres? 4. Era bíblico? Era cultura. Aqui era uma circunstância. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus desse uma lei para Moisés, para legalizar o divórcio, Gênesis 2:24. Pronto. Irmão, está na Bíblia, está claro, gente.
Moisés deu mesmo carta de divórcio para uma circunstância, mas para acomodar a vida pecaminosa de vocês. Vocês entenderam agora? Negócio sério. Nós temos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos algumas circunstâncias, que no caso de Esdras, me parece que é 9 e 10, não me foge a memória, ele mandou se separar das mulheres, ali é pontual, porque os judeus estavam se casando com mulheres gentílicas, e aí ele manda separar, não é assim? Mas, quando você pega essa questão do divórcio, o Senhor nunca podia aprovar, ou poderia aprovar uma lei do divórcio, porque se ele aprovasse a lei do divórcio, ouçam bem essa, ele estaria contrariando uma própria lei que ele, como é que ele gruda, como é que ele cola, e ele mesmo vai dizer que tem que ter uma lei para descolar. Meu Deus, essa é a situação. Essa é a situação. Vê aí Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Sim. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Sim. E Mateus 19,9, vamos lá. 19:9. Isso. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem. Vamos analisar o seguinte. Uma carta de divórcio que não serve para o crente. Moisés disse que essa carta, ela ia ser dada por causa do quê? Dureza do coração. E aí? E dureza do coração é o quê? É pecado. Então, como é que você vai dar uma carta para o crente que está em pecado? Essa carta de divórcio não serve para o crente. Vocês entenderam agora? Porque, prestem bem atenção, Moisés teve, na verdade, que acomodar na lei as mulheres. O que acontecia, pastor, com as mulheres? Porque na lei de Moisés, só quem podia se pedir divórcio e se divorciar, quem era? Era o marido. Se ele não desse carta para a mulher, ela não poderia pedir divórcio. Diferentemente de Roma e da Grécia, que a mulher poderia pedir o divórcio. Se você pegar o Código de Hammurabi, ele também já falava isso, que não poderia a mulher fazer a mesma coisa. E se ela traísse o marido, ela era o quê? Jogada no rio. Ela era morta ou tocada a fogo. Tinha. Por quê? Porque a mulher não tinha direito de nada. A mulher era um objeto do homem. Era um objeto do homem. E por quê? Agora vem um problema. Por que Mateus 5,32 e por que Mateus 19,9, a não ser por causa grandes exegetas, aí eu falo da do grego, dizem que o de Mateus deixou passar para beneficiar os judeus da linha da escola de Shammai. A não ser por causa de relações, porque os dois evangelhos, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, não tem essa expressão. E aí os maiores estudiosos dizem assim, não, essa expressão, a não ser por causa de relação sexual ilícita ou de adultério, ela não aparece nesses dois evangelhos, porque já era algo costumeiro, corriqueiro, e não precisava falar. E por que em Mateus falou? E se vocês analisarem muito bem, Deuteronômio, veja bem aí, Deuteronômio, vamos lá, capítulo, vamos ver aí, Deuteronômio, e parece que é 19, verso 5. Não, é 19:15. 19:15. Isso. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Isso. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então você tem apenas um testemunho, não é isso? Em Mateus, e você tem 2 testemunhos, Marcos e Lucas, que não consta a expressão, a não ser por causa da prostituição. E aí o que acontece? Se vocês analisarem o contexto que eu estou explicando aqui, vocês vão ver que Jesus não dá brecha. Isso aqui foi uma questão pontual. Era lá naquela circunstância e era simplesmente para proteger quem? As mulheres. Só isso e nada mais. Aí vocês podem observar o seguinte,
Jesus, ele não deixou concessão nenhuma. Nenhuma. Quando eles disseram, mas por que então Moisés deu carta? Ele diz, Moisés teve que ajustar, acomodar a lei. Não é assim? Ele teve que fazer isso por causa da dureza dos vossos, por causa do pecado de vocês. Porque quando o pecado entrou, agora lá vai. Quando o pecado entrou, estragou os relacionamentos. Lá no Éden, se vocês pegarem Gênesis 1:28, homem e mulher dominavam juntos. Não é assim? Dominem. Sobretudo, lá no Éden, a mulher tinha amor e o homem fazia, convivia com ela na mais perfeita união. Quando o pecado entrou, estragou tudo. E Deus mesmo disse, agora o desejo dela será para o marido. Tudo passou a ser na cobrança, na exigência, no autoritarismo, no liberalismo, porque no judaísmo, a hermenêutica judaica sobre o divórcio, ela era autoritária e liberal. E olhem para cá, nunca, a maioria dos judeus nunca se separava ou pedia divórcio por causa do adultério. Por quê, pastor? Porque quase não tinha. Por quê? Porque lá os judeus, eles tinham permissão de terem outras mulheres. E eles, quando chegavam em um determinado local, se ele quisesse fazer sexo com uma mulher, ele fazia um contrato e legalizado na lei, ele ia para aquela mulher. Ou seja, não tinha necessidade de adultério para legalizar o divórcio. Você quer ver como não tem concessão? Vai lá. Agora o que os discípulos vão dizer? Vai lá, sem concessão. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Vocês agora pegaram o texto? Tem gente que só entra na questão do divórcio. Primeira pergunta, Jesus deu brecha? Segunda pergunta, Jesus deu brecha? E o que eles disseram no final? Rapaz, fala aí. É melhor ficar solteiro, que é perigoso aí entrar nesse ramo. Eles disseram, irmão, é Bíblia, eu estou falando, aqui não estou com usadinha. Jesus disse assim, olha, se tu casar, é até que a morte, são duas peças que não podem mais separar. O que Deus uniu, não separe o homem. Os dois serão uma só carne. Tá bom, Jesus. E aí o caso de Moisés, da carta, ele deu carta porque tu não presta. Porque tu é cheio de pecado, tu é casadinho, tu quer outra. Tu é casadinho, não quer cumprir. Tu é casadinho, não é assim? Isso tanto para o homem como para a mulher. Aí eles disseram no final, esse discurso de Jesus é pesado. Agora me escuta, eles entenderam ou não entenderam? Agora eu faço uma pergunta aqui, doutores. E se eles tivessem entendido que a escola de Shammai estivesse certa, eles teriam dito essa palavra final? Porque eles estavam embasados se Jesus tivesse defendido o pensamento da escola de Shammai. Aí eles, quando Jesus terminou, é difícil, não dá para cumprir. Lê isso aí. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Não é bom casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vai, pode ir. Porque há eunucos que... Três tipos de eunuco. Que assim nasceram no ventre da mãe. Congênito. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Tem um grande teólogo aí, eu me esqueci o nome dele, porque ele não era casado, ele não quis casar. Ele quis só se dedicar. Eu me esqueci o nome dele aí. Mas depois alguém me lembra. É um teólogo importante aí. Ou seja, congênito. Tem pessoa que, não, eu quero só servir a Deus. Né? Não é pecado, não. Vai. E há eunucos por causa do reino... que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Rapaz, é o seguinte, eu quero só fazer missão. Eu vou para a África e eu não quero mulher não, porque lá eu vou sofrer, eu vou viver só para a obra de Deus. É pela vontade própria dele. É o caso de Daniel, é o caso de outros, né? Não tinha naquela época? Que eles eram escravizados, e aí o que eles faziam? Castravam, alguns supõem isso, né? Castravam, e aí eles ficavam sem potência para... as mulheres. E o terceiro era aquele que se fazia por vontade própria. Então pronto, perceba que ele fala de três tipos. Aí Jesus nem todos estão preparados para o que eu estou dizendo. Evangelho é evangelho. Evangelho é evangelho. E aí, agora tu pega a tua Bíbliazinha hoje e tu medita desse jeito aqui para tu ver. Se Jesus tivesse dado brecha, esses homens ali, os discípulos, pai, ficou bom, porque ele também pulou para a escola de Shammai. Eita, meu Deus. Aí Jesus exalta o casamento, né? E quando ele disse assim, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, voltará ao princípio, ele fez exaltação do casamento.
Jesus exaltou o casamento. Aí pronto. Agora os discípulos e os fariseus e todos daquela época estavam como? Embriagados com filosofias e teologias da época. É por isso que foram para Jesus. Tem um bocado que não quer a palavra, aí fica, o livro do fulano diz isso, o livro do Beltrano diz isso, o livro do fulano explica isso. Fique na palavra. O mais importante é a palavra. Qual é a banalização hoje? É que hoje todo crente, na hora que tem um problemazinho, qual é a primeira coisa? Eu vou me divorciar. Antigamente o número de cristãos divorciados era pequeno, mas hoje, pela pesquisa, aí está no livro do pastor Zé Gonçalves, pela pesquisa que foi feita agora recentemente, provou-se que os cristãos e não cristãos e ateus e católicos, o mesmo nível, está paralelo, a mesma porcentagem. E por que está tendo isso? Porque antigamente tinha mais temor à palavra de Deus, tinha mais reverência à palavra de... Hoje é um bocado de homem que tem a consciência cauterizada, vive no erro, no pecado, quer legalizar a sua vida devassa e recorrem à palavra de Deus de modo errado. E aquilo que você vai tirando a sacralidade, a ideia do sagrado, a ideia do santo vai se tornando banal. Eita, meus irmãos, na minha humilde opinião, Jesus não deixou concessão para isso. Se você se separou, casou, eu vou citar aqui as palavras de um autor, que ele diz assim, Davi, e eu falei isso aqui, Deus perdoou Davi, ele cometeu um homicídio, ele cometeu o quê? Um adultério. Agora, esse autor, eu me esqueci o nome dele, um autor americano, ele diz que Davi se casou de novo e até Deus deu de Batseba, a mulher que ele tinha pecado, deu um filho que se tornou rei. Só que a espada nunca mais saiu da casa. Meu pensamento, pode acontecer, só que você perde alguns privilégios. Então, medite nisso, e nós vamos orar para que Deus abençoe os casais, para que o divórcio nunca entre, porque o ensino da palavra de Deus é esse. Se vocês seguirem isso aqui, esse é o ensino, aí a gente acaba com esse negócio. O ensino é esse aqui, não tem outro. Não, pode ser doutor em grego, pode ser o aterróptero, pode ser quem quiser, pode ser, não tem isso, é cada um buscando aí um meio, é teólogo, é exegeta patinando em cima de opinião para buscar uma coisa. O ensino é esse aqui, o ensino é esse aqui, porque se Jesus legalizasse ou desse brecha para a concessão do divórcio, ele estaria criando uma ruptura para a maior instituição na terra, que é a família. Por isso nós devemos ficar com Malaquias, me parece que é 2,16. Deus odeia o divórcio. Meus irmãos, nós vamos terminar nesse clima, mas é o jeito, né? Mas que Deus abençoe. Você que é casadinho, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Chame hoje a tua casa. Nós vamos orar aqui pela tua família, pelo teu lar, pelo teu casamento. Seja sincero. Se tu não tem sido sincero com tua esposa, quando tu chegar agora em casa, chama ela. Se não tem sido sincero com o esposo, irmã, chame ele, meu bem, vamos viver a nossa vida, vamos andar em comunhão. Eu não fui sincera nisso aqui, me perdoe e recomece a vida. Porque eu não vejo felicidade para quem comete adultério. Eu não vejo. A Bíblia diz, em Provérbios, que é caminhar para o matadouro. Então, seja fiel, seja sincero. Hoje eu vou orar por você. Querido Deus, querido Pai, abençoa cada família, abençoa cada casal, abençoa cada pastor, Senhor. Que possamos viver na fidelidade da Tua palavra, na fidelidade do Teu ensino. Senhor, não deixa o divórcio se tornar algo banal no meio do Teu povo. Pois isso, Senhor, está esfriando, isso está trazendo uma moda de pecado para a igreja. Mas, meu Deus, que cada casal olhe para o ideal divino, que é a estabilidade, a comunhão, a união indissolúvel do casamento. Senhor Deus, eu quero te pedir por este casal agora, por este casamento agora, preserva esse casal, preserva esse casamento. E se algum estava pensando, ou seja a mulher ou o homem estivesse pensando agora em separar, arranca isso do coração, e que viva o ideal divino, a tua palavra. Abençoa a todos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam, Deus abençoe a todos.